dia a todos. Abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 28. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Curva sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor. Estamos com o livro sagrado aberto diante de nós e confiamos que o Senhor falará conosco nesta manhã através deste santo livro. Senhor, nós reconhecemos que somos limitados, somos falhos, reconhecemos que precisamos do Senhor para falar aos nossos corações. Precisamos do Teu Santo Espírito iluminando as nossas mentes. Precisamos que o Senhor quebre os nossos corações através da palavra. Sendo assim, Pai, mais uma vez, por favor, fale conosco nesta manhã. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, nós estamos num trecho extremamente prático da palavra de Deus. Nós vimos que do capítulo 1 ao 3, o apóstolo Paulo nos fez subir a montanha teológica. Nós aprendemos ali doutrinas profundas. Mas a partir do capítulo 4, Paulo nos fez descer à terra, à vida real, onde teremos que lidar com problemas, com a realidade da vida, no trabalho, no lar, na igreja. Então estamos diante de um trecho extremamente prático, na qual o Senhor coloca o dedo na ferida. Diante desta porção ou desses textos, se você não for confrontado, é porque realmente você não entendeu o que o texto está tentando te dizer. Porque Deus está pegando na nossa orelha o tempo todo. O tempo todo. O apóstolo Paulo é campeão de fazer isso. Ele apresenta as doutrinas e depois nos coloca na parede e nos mostra, olha, vocês precisam aprender a viver de acordo com este padrão. Se diante dos textos que temos estudado até aqui, você não foi confrontado, é porque talvez você não deu ouvidos ao que o texto está dizendo, ou talvez você seja o hipócrita. Porque a palavra de Deus coloca o dedo na nossa ferida. E fará isso, mais uma vez, através desse texto simples. Deus colocará o dedo na nossa ferida. Então que o nosso coração se abra nesse momento para receber a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo atue em nós nesta manhã, quebrando o nosso coração, que é egoísta. Que o Senhor, como nós cantamos, nos ensine a confiar no Senhor. Desde que nós entramos no 4º capítulo, então, Paulo começou a nos ensinar acerca da vida cristã. Como é que o cristão deve viver nesse mundo? Como o cristão deve viver de maneira digna da sua vocação? Lá no primeiro versículo do capítulo 4, ele já disse que devemos viver de maneira digna da nossa vocação. Do versículo 2 ao 6, Paulo nos ensinou como devemos viver em unidade relacional, em comunidade. Do verso 7 ao 6, aprendemos que devemos viver em unidade doutrinária. E do verso 17 em diante, somos convocados a viver de acordo com a nossa nova natureza. Mas que natureza é essa? É aquela natureza que não vive mais como viviam os gentios, que não vive de acordo com, e que vive de acordo com os ensinos de Cristo. E Cristo nos ordena a se despir do velho homem, a se revestir do novo homem. É nítido, então, que o alvo de Paulo, a partir do capítulo 4, é tratar acerca da doutrina da santificação. E no sermão passado nós aprendemos que essa doutrina, a doutrina da santificação, possui dois aspectos. Posicional, que diz respeito à nossa posição diante de Deus, e o aspecto processual, que diz respeito à nossa vida cristã na prática. Do 4º ao 6º capítulo,
o apóstolo Paulo enfatizará a santidade processual. Aquela santidade a qual o cristão experimenta na sua vida diária, a qual pouco a pouco ele vai crescendo, se tornando mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder o contexto e a ênfase de Paulo que foi dada nos versos 20 a 24. Ali Paulo disse o seguinte: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. O cristão é aquele que aprendeu de Cristo. Se é que de fato ouviram falar nele e foram instruídos segundo a verdade em Jesus Cristo. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados, instruídos por Cristo, a deixar de lado a velha natureza. Que natureza é essa? É a natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Vocês também foram ensinados a se deixar renovar pelo espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O cristão é aquele que foi instruído e ensinado por Cristo. E Cristo nos ensinou a deixar de lado a velha natureza e a se revestir do novo homem que foi criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Após Paulo nos ensinar que devemos nos despir dessa velha vida e nos revestir do novo homem, ele passou a nos mostrar na prática maneiras de se despojar do velho homem e se revestir do novo. Tá bom, Paulo? Nós aprendemos, temos que despir do velho homem e se revestir do novo. Dá umas diretrizes aí. Nos mostre na prática como isso funciona. E é exatamente isso que Paulo está fazendo exatamente no trecho que estamos estudando. Na semana passada, nós já aprendemos duas práticas pecaminosas que devem ser substituídas por práticas piedosas. Vamos relembrar o que nós aprendemos. Nós vimos que o crente, ele transitou da mentira para a verdade. Ou seja, ele se despiu da mentira e se revestiu da verdade. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Segundo, nós aprendemos que o cristão, ele transitou da ira pecaminosa para o domínio próprio. Ou se despiu da ira pecaminosa e se revestiu daquela ira piedosa. Versículo 26 e 27. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. O crente se despiu da ira pecaminosa e se revestiu da ira piedosa. Hoje nós aprenderemos que o cristão transitou do furto para o trabalho com dignidade. Ou seja, o crente, ele se despiu do roubo, do furto e se revestiu do trabalho digno. O apóstolo Paulo vai seguir o mesmo padrão apresentado na semana passada. Paulo sempre vai nos apresentar um imperativo negativo, a seguir um imperativo positivo e, por fim, um propósito. Isso está presente nos versos que estudamos na semana passada. No versículo 25, imperativo negativo, não minta. Imperativo positivo, fale a verdade. Propósito ou razão desta ordem, porque somos membros do mesmo corpo. Versículo 26 e 27, imperativo positivo, fiquem irados. Imperativo negativo, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Propósito ou razão desta ordem, para que você não dê lugar ao diabo. E de igual modo, o versículo 28 também será dividido em três partes: negativo, positivo e propósito, para facilitar para aqueles que gostam de escrever. Vamos começar pelo negativo. Imperativo negativo. Aquele que roubava, não roube mais. A sociedade gentílica nos dias de Paulo era marcada por uma série de delitos. E ao que nós podemos perceber, o furto era um deles. Se não fosse, o apóstolo Paulo não teria usado o espaço dessa carta para tratar acerca desse assunto. Não roube. Vale lembrar, irmãos, que naqueles dias, os escravos eram algo presente na sociedade. A escravidão era legalizada. Tanto é que no capítulo 6, Paulo vai dirigir orientações tanto aos escravos quanto aos senhores de escravos.
E nas colônias de escravos haviam muitos furtos. Muitos escravos roubavam o seu senhor. Vale lembrar que o escravo naquele tempo não era como o escravo que você está acostumado a ver quando você era ímpio e assistia a Globo e via a escravizaura. Aquelas cenas patéticas, tristes de sofrimento. É verdade que havia isso também. Mas havia muitos escravos que alcançavam posições de destaque dentro da comunidade, dentro da casa do seu senhor. A parábola do administrador astuto, por exemplo, descreve alguém que gozava de privilégios próprios do seu senhor, comia na casa do seu senhor, vivia na casa do seu senhor. Quando Paulo diz que a lei serviu como um aio, Paulo está usando a palavra paidagogos. O paidagogos era um escravo, alguém sábio, alguém que tinha conhecimento da cultura, da religião, aritmética e todo tipo de conhecimento. E esse escravo era colocado do lado do filho do Senhor para ensiná-lo. Mas veja o perigo. O escravo estava dentro da casa, da propriedade do seu senhor. Isso era algo tentador. E facilmente ele poderia surrupiar algum bem do seu senhor. E isso acontecia com certa frequência. Se você bem lembrar, o apóstolo Paulo escreveu uma carta a Filemon. Filemon era um senhor que possuía escravos. E um dos seus escravos, Onésimo, havia furtado o seu senhor e fugido. Pela providência do nosso Deus, Onésimo caiu na mesma cela de Paulo quando foi preso. E Paulo, que não é bobo nem nada, aproveitou a oportunidade e pregou o evangelho. Deus abriu o coração de Onésimo. Ele creu no evangelho. E agora Paulo manda uma carta a Filemão dizendo: agora você precisa recebê-lo. Não mais como escravo, mas como um irmão. Certamente o apóstolo Paulo orientou o Onésimo a abandonar a violação do 8º mandamento. Não furte. E mandou ele de volta. É óbvio que a palavra de Deus, ela produz uma transformação em nossas vidas. E agora Onésimo voltou para casa do seu Senhor transformado. Porque é isso que o Evangelho faz em nossas vidas. Nós temos que suspeitar de qualquer, entre aspas, conversão que não produza nenhum resultado, nenhuma mudança. O Evangelho, ele proporciona essa mudança radical. Por isso Paulo pode dar essa ordem, e essas ordens são dadas a cristãos, não a ímpios. Você pode até dar essa ordem para um ímpio, mas isso é moralismo. Isso é moralismo. Ele pode até deixar de roubar porque foi preso, sei lá, por alguma razão, mas é puro moralismo. O cristão não obedece com base no moralismo. Ele obedece com base no amor ao seu Senhor e no amor à comunidade a qual o Senhor o inseriu. A parte A do verso 28, ela foi dirigida então a irmãos que antes da conversão eram larápios, mas que agora não podem mais viver como viviam antes. Agora eles se despiram desse velho homem e passaram a se revestir do novo homem. Por isso, a primeira ordem de Paulo é: não furte mais. Isso não condiz com a sua vida. Essa prática deve ser abandonada. Você furtava porque você não conhecia o Evangelho, mas agora você aprendeu de Cristo. Então não furte mais. Mateus e Zaqueu foram exemplos do que o Evangelho pode fazer na vida de alguém. Ambos extorquiam o seu próprio povo. Zaqueu e Mateus eram cobradores de impostos. E eles recebiam autorização de Roma para cobrar além do que era exigido por Roma. E eles então saqueavam os seus irmãos. Um dia o Senhor Jesus disse a Mateus: siga-me. Ele largou tudo e seguiu o seu Senhor. Agora ele não pode mais voltar ao roubo, ao furto, à cena do crime. O que dizer de Zaqueu? Que restituiu 4 vezes a quem ele lesou. O Evangelho, ele transforma. O Evangelho muda as nossas atitudes. Paulo deu esta ordem pelo fato de ser muito difícil abandonar essa vida. É muito difícil abandonar o roubo, porque roubar é mais fácil do que trabalhar. Com o roubo, você consegue algo que demoraria meses para você ter. No Brasil, para alguém comprar um iPhone, tem que deixar um rim, um fígado,
entrar num consórcio. Mas o ladrão, em questão de 5 minutos, ele vai ali, passa de bicicleta, toma um iPhone. Em 5 minutos. É mais fácil. É dinheiro fácil, rápido. Essa delinquência, então, proporciona lucros altos e rápidos. É difícil abandonar essa prática. Pense na dificuldade de alguém que estava no mundo do crime, ter que abandonar e ter que começar a trabalhar. 2 meses depois, trabalhando, puxa, eu tenho que trabalhar 2 meses para ganhar o que eu ganhava em um roubo, em um assalto. Então, voltar ao crime é uma tentação real. Quando eu trabalhava no escritório de convênio odontológico no Brasil, essa empresa se localizava em frente à rodoviária velha de Taubaté. E essa rodoviária, né, ela era conhecida por ser frequentada por prostitutas. Era o point das prostitutas. Havia uma praça muito grande e ali muitas prostitutas ficavam ali. Uma vez, uma sociedade, uma entidade, resolveu ajudá-las. Arrumaram emprego para elas, deram comida, roupa, deram toda a assistência. 1 semana sem prostituta naquela praça. Mas na segunda semana, todas estavam ali de volta. Arrumaram um trabalho para ela, mas o que ela ganhava em um mês, ela tirava numa noite. Lógico, voltaram para a cena da prostituição, voltaram para o ambiente de prostituição. Essa mesma tentação aflige aqueles que no passado haviam cometido delitos. Bom, o cristão não deve roubar, né? Eu acho que isso é claro para todos. Mas por quê? Porque nós nos despimos do velho homem. Nós nos revestimos do novo homem. E esse novo homem, ele passou a ter prazer na lei do Senhor. Passou a ter prazer em cumprir o 8º mandamento. Talvez você esteja pensando assim, bom, esse texto não se aplica a nós. Afinal, somos uma igreja e não uma quadrilha. Porém, existem maneiras de violarmos o 8º mandamento. Talvez você pode estar violando o 8º mandamento. O catecismo ortodoxo, que ao meu ver é o melhor catecismo que tem, na questão 127, ele pergunta o seguinte: o que Deus proíbe no 8º mandamento? Resposta: ele proíbe não apenas o roubo e o furto passível de punição pela lei. Contudo, aos olhos de Deus, roubar também inclui enganar e fraudar o próximo por esquemas feitos para parecerem legítimos, tais como medições imprecisas de peso, tamanho ou volume, comercialização fraudulenta, dinheiro falso, juros abusivos ou qualquer outro meio proibido por Deus. Além disso, ele proíbe toda avareza e desperdício inútil de suas dádivas. Tenho certeza que pelo menos em algum ponto aqui a gente cai. Pelo menos no último. Avareza e desperdício inútil de nossas dádivas. Esse último ponto, eu vou voltar a tratar dele mais para frente. Mas em termos práticos, o furto pode ser cometido quando nós deixamos, por exemplo, de declarar os nossos impostos, ou fraudando o valor, dando aquele jeitinho brasileiro apenas para lucrar. Quando nós levamos ferramenta da fábrica sem autorização do chefe. Quando pegamos dinheiro emprestado e não pagamos. Quando baixamos livros em PDF sem autorização do autor. Quando mentimos para receber um seguro um pouco mais gordo. Quando enrolamos no serviço e não produzimos o que é esperado de nós. E etc. São maneiras que temos de quebrar o 8º mandamento. Todo tipo de furto deve ser condenado. E o Senhor condena todo tipo de furto. Esse é o aspecto negativo da ordem. Aquele que roubava, não roube mais. Mas vamos olhar agora o aspecto positivo dessa ordem. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom.
Paulo diz que aquele que furtava não deve apenas abandonar essa prática perniciosa. Antes, ele deve agora trabalhar com as suas próprias mãos, fazendo algo bom, algo honesto. Em poucas palavras, Paulo está nos dizendo que o larápio que usava suas mãos leves para prejudicar o próximo, agora deve usar a sua mão, ou suas mãos, para produzir algo bom ao próximo. Consegue perceber o contraste? A mão que anteriormente roubava e prejudicava o próximo, agora tem que trabalhar produzindo algo bom para o próximo. O crente, então, ele é aquele que transita do dinheiro maculado e fácil. Ele transita para o trabalho árduo, porém honesto. Ele come do suor do seu rosto, mas ele trabalha de forma honesta. Mas qual é o propósito desta ordem? Por que Paulo deu esta ordem? Porque Paulo mandou os irmãos de Éfeso não roubar mais e trabalhar com suas próprias mãos. Na parte final do versículo 28, Paulo diz assim: para que tenha o que repartir com o necessitado. Para que tenha o que repartir com o necessitado. Essa parte do texto é fascinante. É surpreendente o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está apontando para a verdade de que o cristianismo deve ser altruísta. Eu não sei se você percebeu. O ladrão é o quê? É alguém egoísta. O egoísmo faz parte da vida do ladrão, porque ele só pensa em ter vantagem às custas dos outros. Mas o cristianismo proporciona uma mudança radical, um cavalinho de pau, 180 graus. Agora aquele que era egoísta e que de maneira vil prejudicava o próximo, surrupiando, roubando, agora ele abandonou essa prática perniciosa e começou a trabalhar. Começou a ter dinheiro, começou a se esforçar. Mas o texto não para por aí. O texto diz que o cristão deve trabalhar, não por motivo de ganância egoísta, mas antes ele deve trabalhar para que tenha o que repartir com o necessitado. Isso é fantástico. Aquele que roubava não deve roubar mais, deve começar a trabalhar. Parece que o problema está resolvido aqui. Na mente de Paulo, não. Na visão cristã da vida, não. Paulo diz, olha, você deve trabalhar, sabe por quê? Para que você tenha recursos para repartir com o necessitado. Olha que transformação fantástica. O Catecismo Ortodoxo, na questão 128, de forma semelhante, responde à pergunta: o que Deus exige de você no 8º mandamento? Não furtarás. A resposta: olha o que Deus exige de nós no 8º mandamento. Geralmente nós minimizamos o 8º mandamento pensando que roubar é apenas passar correndo, pegar a câmera daqui e sair correndo. Ou bater na carteira, no bolso de alguém e puxar a carteira sem ele perceber. Mas veja aí o que o 8º mandamento exige de nós. Que eu faça o que for possível para promover o bem do meu próximo. Ou seja, quando eu não promovo o bem do meu próximo, de alguma forma eu estou violando o 8º mandamento. Que eu trate os outros como eu gostaria que eles me tratassem. E que eu trabalhe fielmente, para quê? Para que possa compartilhar com aqueles que estão em necessidade. O mesmo princípio do texto que estamos estudando. O mesmo princípio está presente nesse texto. Trabalhe, não roube, trabalhe com suas próprias mãos para que você tenha condições de ajudar os necessitados. Que eu faça o que for possível para promover o bem do meu próximo. Que eu trate os outros como eu gostaria que eles me tratassem. E que eu trabalhe fielmente para que possa compartilhar com aqueles que estão em necessidade. Isso é algo extraordinário. E soa como algo extraordinário para nós hoje. Mas essa era a prática comum da igreja primitiva. Nós temos que admitir que nós estamos muito longe desse padrão. Nós vivemos em um tempo e numa sociedade ao qual somos ensinados a pensar em nós. A TV faz isso com você. A TV lá nas propagandas, o tempo todo está te dizendo, você precisa disso aqui, você precisa de um carro novo, você precisa de um celular novo, faz você olhar para você.
E, infelizmente, nós trazemos isso para a nossa vida. Nós precisamos admitir que estamos longe desse padrão da palavra de Deus, de colocar o outro acima das nossas necessidades. Isso é porque nós estamos longe do padrão bíblico. Mas se você voltar lá para a igreja primitiva, você deve se lembrar que muitos vendiam suas posses e entregavam aos apóstolos. E os apóstolos distribuíam esses recursos, essas ofertas, aos necessitados. Essa era uma prática comum. Veja o testemunho que o apóstolo Paulo dá acerca das igrejas da Macedônia, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Paulo diz assim: irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Macedônia era uma região, a igreja de Filipos, Tessalônica, ficava ali. Paulo diz, no meio da mais severa tribulação. Olha que palavra interessante para você marcar. Aquela igreja estava no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles, marca essa palavra também. Pobreza extrema. Essa era a condição deles. Paulo diz que mesmo nessas condições, eles transbordaram em rica generosidade. Outra palavrinha para você marcar. Severa tribulação, extrema pobreza e rica generosidade. Paulo diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Uau! Extrema pobreza, é isso mesmo? Aqueles irmãos que estavam passando por uma severa tribulação, sim, eles transbordaram em rica generosidade para ajudar ao próximo, para ajudar os irmãos empobrecidos de Jerusalém. Mas eles estavam precisando de ajuda? Pois é. Será que Paulo colocou uma faca no pescoço deles e falou assim, vocês precisam fazer isso? Não, Paulo diz, por iniciativa própria, partiu deles. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha que fantástico. Veja o altruísmo cristão. Veja como eles estavam pensando no próximo. Nos suplicaram, eles insistiram com Paulo para participar desse privilégio. Eles entendiam que ajudar o próximo, suprir as necessidades do próximo era um privilégio. Paulo poderia até ter dito, não, mas espera aí, eu vou buscar um pouco de recurso em outras igrejas para mandar para vocês também. Não, por favor, nos deixe participar, não nos prive do privilégio de assistir os santos. Algo fantástico. Uma mentalidade voltada ao próximo. As igrejas da Macedônia estavam colocando em prática o 8º mandamento, colocando o outro acima dos seus próprios interesses. O texto que nós geralmente usamos na explicação do ofertório aqui na igreja reverbera esta mesma verdade. A mesma verdade. O contexto do texto que nós colocamos aqui trata acerca da assistência aos santos. Esse texto trata acerca da verdade de que recebemos do Senhor, do que o que recebemos do Senhor é para usar em prol do povo do Senhor. Quero ler o contexto com vocês de 2 Coríntios 9:7, o texto conhecido, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Acho que você já até decorou esse texto. Toda semana ele aparece aqui. Apareceu hoje também. Mas qual é o contexto? Do que Paulo está falando? Alguém pode ler esse verso na hora do ofertório e não atentar para o seu contexto. Poderá ter a compreensão distorcida acerca da intenção do autor aqui. E a gente não pode fazer isso. Esse texto está tratando especificamente de ofertas voluntárias que eram recolhidas nas igrejas para assistir irmãos necessitados. Esse é o contexto. A má compreensão desse texto se dá pelo isolamento da parte que diz para cada um dar conforme
o seu coração. Alguém poderá dizer o seguinte: Deus me mandou, meu coração me mandou dar 10 ienes. Será que tal atitude está errada? Depende. Por exemplo, se 10 ienes for tudo que você tem, então essa é uma atitude digna de alguém que realmente colocou o interesse do Senhor no seu próprio lugar. Porém, se 10 ienes for apenas a sobra, a migalha do que você tem, que não pesa, não fede nem cheira para você, você não entendeu o princípio de mordomia. Você não entendeu o princípio de mordomia, você não atentou para o contexto. Você não entendeu o que significa contribuir de acordo com o seu coração. A grande questão é, que tipo de coração o texto fala? Que coração é esse? Quais são as características deste coração? Por incrível que pareça, o contexto fala. O texto fala que tipo de coração deve estar presente na hora de você ajudar a assistir os necessitados. E aqui eu quero dizer a vocês que a grande questão não está no valor em si mesmo. Não está no valor. Está na disposição do coração do contribuinte. Porque a mesma verdade pode ser aplicada àqueles que contribuem com altos valores, mas com o coração com propósitos equivocados. Por exemplo, Ananias e Safira contribuíram com um valor razoável, porém o coração deles não estava de acordo. Eles violaram também o 8º mandamento. E você sabe o fim deles. Então a grande questão não é valor ou não. Nós não somos de falar disso aqui na igreja. Dificilmente falo sobre isso. Mas eu quero que você entenda que a grande questão não é o valor, mas o seu coração. Hoje, infelizmente, muitas pessoas foram seduzidas pela maldita teologia da prosperidade. E algumas pessoas chegam a dar tudo o que têm. Você deve assistir isso aí nas redes. Essas igrejas neopentecostais que extorquem as pessoas, que ficam o tempo inteiro batendo, você tem que dar dinheiro, que tudo gira em torno de dinheiro. Eu já contei aqui, há muito tempo atrás, a história de um casal, de uma família, na verdade, que nós tivemos o privilégio de conhecer. Vieram dessa igreja, da Igreja Universal. E lá eles fizeram uma campanha. A campanha era passar alguns meses só comendo lamen, para poder dar o dinheiro para a igreja. E eles fizeram isso. Chegaram na igreja, que eu fazia parte, com os filhos desnutridos, passando necessidade. Mas eles deram tudo, mas com a motivação errada, com o coração errado. Por que eles ofertaram, eles se propuseram a entrar nesse propósito louco? Sabe por quê? Porque o falso mestre disse a eles que se eles fizessem assim, eles receberiam em dobro. Ou seja, eles foram motivados por ganância. Eles não pensaram em contribuir para o Senhor ou para ajudar os necessitados. Eles pensaram em si mesmo. Mas deram tudo. Veja que o valor não é o que importa. O que importa é, na verdade, a disposição do seu coração. Deixa eu ler o contexto para vocês desse texto que nós usamos, para que você todas as vezes se lembre disso na hora que você for contribuir. 2 Coríntios capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 5. Paulo, ele pretende passar ou mandar pessoas até Coríntio para pegar as ofertas que aqueles irmãos iriam recolher para assistir os santos, pessoas que estavam em necessidades em outras regiões. Vale lembrar que naqueles dias o cristianismo era proibido, era perseguido. E muitas pessoas, ao se converterem a Cristo, eram colocadas para fora de suas casas, eram expulsas. Não tinha para onde ir, não tinha comida, não tinha abrigo. Por isso a Bíblia fala tanto de hospitalidade. Porque compete aos irmãos da fé receber em suas casas esses que foram abandonados por sua família, por causa da sua fé. Então Paulo ele diz assim: assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. A igreja de Corinto havia prometido a Paulo: olha, nós vamos ajudar outros necessitados. Paulo, então achei necessário recomendar
que alguns irmãos visitem vocês antes, para concluir isso, para resolver essa questão. Então ela estará pronta como oferta generosa. Esse é o coração. Logo em seguida ele vai dizer, cada um contribua segundo o seu coração. Mas veja aí, ela estará pronta como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. Esse é o coração do contribuinte. Esse é o coração daquele que ama o povo de Deus. É um coração generoso e não avarento. E aí vem um textinho que nós não gostamos muito, porque ele cheira a teologia da prosperidade. Mas está aqui, eu não posso fazer nada, não posso removê-lo. Então, se você não gostar, é culpa sua. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É esse texto que eles usam lá, para extorquir o povo. Mas nós não podemos negar que o texto está trazendo aqui a lei da semeadura. Mas depois vocês vão entender o propósito. Eles até usam esse texto, mas o propósito deles, da teologia da prosperidade, é o mais vil que você possa imaginar. E aí então, o texto que aparece aí. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E o texto continua. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha que interessante. O coração cristão é aquele que ajuda o próximo com generosidade, não com avareza. Ele semeia bastante. E aí o Senhor, ele trabalha na vida dessa pessoa e acrescenta. Deus é poderoso para fazer que lhes sejam acrescentadas toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Sabe o que o texto está dizendo? Que se você for generoso e Deus te retribuir de acordo com o que você tem ajudado, Ele vai te dar mais. Para quê? Para você colocar no seu bolso? Para você ajudar ainda mais o próximo. É isso que o texto está dizendo. E aí ele cita o Salmo 112, 9. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. O contexto está tratando acerca de ajudar os necessitados. E aí ele continua dizendo: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Lembra da lei da semeadura? Ele multiplicará a semente. Fará crescer o fruto de sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Aqui, eles param aqui, a teologia da prosperidade para aqui. Mas eles não leem a continuação do texto. O texto continua assim: para que possam, lá, Deus vai multiplicar, vai te enriquecer, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Consegue perceber a diferença? A nossa vida aqui deve ser voltada para o próximo. O cristianismo é outrocêntrico. E aí Paulo usa uma palavrinha muito interessante a seguir. Ele diz assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando, ele chama de serviço ministerial. De ministro, de ministério. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Alcançou um outro objetivo aqui, um outro propósito. Mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. E por meio dessa prova do serviço ministerial de vocês, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho.
Olha só, boas obras acompanhando a confissão que eles fazem do Evangelho. Primeiro vem a nossa confissão. Afirmamos o que cremos, em quem cremos. A seguir, as nossas obras, as nossas boas obras, confirmam se a nossa confissão é verdadeira, se ela é verídica. Paulo diz que a obediência desses irmãos acompanhava a confissão deles. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Esse texto automaticamente nos faz lembrar do princípio de mordomia cristã. Esse é um princípio que foi abandonado no presente século. Mas existe um princípio de mordomia cristã. Esse princípio aponta para o fato de que tudo o que possuímos pertence ao Senhor. Nada é nosso. A casa que você comprou, o seu carro, o seu celular, o seu salário, tudo pertence ao Senhor. Esse é o princípio de mordomia. Nós somos apenas administradores dele. Nós administramos os recursos que o Senhor nos dá. Mas é dele. E ele é tão bondoso, mas tão bondoso, que ele até deixa nós usufruirmos. Por isso você tem um celular. Por isso que você tem uma casa. Não é pela força do seu braço que você conseguiu comprar. É porque ele deixou você administrar o recurso que é dele. Nós não podemos, de hipótese alguma, acreditar que tudo aquilo que possuímos é nosso por nossos méritos. Eu fiz, eu mereço. Tudo que nós temos é dele. E deve ser usado levando em conta que estamos apenas administrando o que o Senhor nos confiou. Esse princípio de mordomia é muito sério. É muito sério. Olha a parábola do administrador infiel. Veja o que aconteceu com ele. É muito sério. O princípio de mordomia deve ser levado a sério. Pessoas que estão com contas desorganizadas, e aqui não, abre parênteses aqui, não por causa de fatalidades que fogem do nosso controle. Às vezes um desemprego, ficou doente, algo desestabilizou, saiu do controle. Não é desse tipo de pessoa que eu estou falando, mas daqueles que por negligência e má administração estão com as contas vermelhas. Tais pessoas estão pecando contra o Senhor. Precisam se arrepender. Não estão usando o recurso do Senhor de maneira correta. Nós não podemos usar os recursos que recebemos do Senhor para o nosso bel prazer. Nós temos que levar em conta esse maravilhoso princípio que tem sido negligenciado pelo cristianismo moderno. E o cristianismo moderno, na esteira do mundo secular, começou a valorizar coisas ao invés de pessoas. A quebra deste princípio pode ser observada, por exemplo, quanto à nossa intenção, como eu disse. A nossa intenção de contribuir para a obra do Senhor. Algumas pessoas contribuem pensando que estão fazendo um favor para Deus, dizendo assim: olha, Senhor, olha aí quanto que eu estou te dando. Estou sendo generoso, hein? Estou sendo bondoso. Ó, lembra-te de mim. Quero o dobro, isso aí, hein? Estou dando aqui a 10ª parte, mas me dê aí mais. Não é verdade que você está servindo, ajudando o Senhor, está sendo bondoso com o Senhor. Isso é mentira. Você não está dando do que é seu. Porque nada é seu. Você está dando do Senhor para o Senhor. Você é apenas o administrador. O administrador. Eu gosto de lembrar da historinha da mãe que deu uma moeda para o filho, indo para a igreja, 2 moedas, e disse: filho, toma aqui 2 moedas. Uma é para você comprar um doce, a outra você dá para Jesus de oferta. Ah, tá bom. A criança então com a moedinha na mão, começou a andar, correu, tropeçou, uma moeda caiu. Bueiro. Foi lá para o bueiro. E a criança imediatamente disse: ixi, Jesus, já era essa moeda. É verdade que quando a coisa aperta, a primeira coisa que cai é a moeda de Jesus. A primeira moeda que vai é de Jesus. É como se tudo fosse nosso e nós tivéssemos agora a autonomia para dizer: Senhor, isso aqui é meu, eu não vou me importar muito com o Senhor não, que infelizmente foi a sua moeda que caiu. Tudo é dele.
Até a moeda do menino que caiu era dele, a moeda que estava na mão do menino era dele. Se nenhuma moeda tivesse caído, o menino compraria ali com a sua moeda, a única moeda que ele tinha, um doce, mas era com a moeda do Senhor. E ele deveria fazer isso com gratidão. Quero dizer a você que se encontra em dificuldades financeiras, porque lhes faltou, ou se porventura tem faltado recursos básicos, porque algo saiu do seu controle, algo excepcional, como por exemplo, enfermidade, doenças e desemprego, ou qualquer outra coisa nesse sentido, você deve procurar a igreja. Você deve procurar a ajuda da igreja. Hoje nós não temos mais diáconos, nós não temos ainda diáconos, mas nós vamos ter um dia. Mas hoje você pode procurar o irmão Felipe. Você pode expor a sua condição a ele. Tenho certeza que ele vai ajudar na comunidade da fé. Maneiras de te ajudar. Mas se o seu caso for devido à sua má administração, porque você não tem administrado os recursos que o Senhor te confiou de forma adequada, gastou além do que você ganha, gastou com coisas desnecessárias, não teve um controle, um domínio sobre suas contas, ou seja, você foi um péssimo mordomo do Senhor, então eu te oriento a pedir orientação a pessoas aqui dessa comunidade que possuem suas contas equilibradas, que conseguem ter um equilíbrio com as suas finanças de forma a não faltar nada e até sobrar. A questão não é o tanto que você ganha como salário. A questão é como você administra. A questão é como você adequa a sua vida de acordo com a sua realidade. Talvez você precise, talvez não, certamente, se você está nessas condições, você precisa buscar ajuda de irmãos que possuem as suas finanças equilibradas. Peça orientação. Abra as suas contas, mostre tudo que você tem ganho e os seus gastos, suas despesas. Deixe um irmão sábio falar para você, olha, você está gastando demais com coisas desnecessárias. Você foi 18 vezes no boliche. Como que você vai fazer compra agora? Não precisava ter ido 18, podia ter ido uma, duas. Permita que irmãos sábios te oriente. Volte lá para a conclusão da questão 127 do Catecismo Ortodoxo. Lembra que ele está respondendo a questão? O que Deus proíbe no 8º mandamento? A resposta: ele proíbe não apenas o roubo, o furto passível de punição pela lei. Contudo, aos olhos de Deus, roubar também inclui enganar e fraudar o próximo por esquemas feitos para parecerem legítimos, tais como medições imprecisas, tamanho ou volume, comercialização fraudulenta, dinheiro falso, juros abusivos ou qualquer outro meio proibido por Deus. Agora, olha como o catecismo conclui. Além disso, ele, o 8º mandamento, proíbe toda a avareza e desperdício inútil de suas dádivas. Isso significa que aquele recurso que o Senhor te dá, via seu salário, suor do seu rosto, que se você desperdiçar de maneira inútil essas dádivas, você estará violando o 8º mandamento. Estará quebrando o princípio de mordomia. É sério. É sério. Nós precisamos ajustar as nossas contas, nós não podemos desperdiçar de maneira inútil as dádivas que o Senhor nos deu. Geralmente quem desperdiça é porque tem pensado somente em si. Irmãos, que a honestidade seja a nossa marca. Seja a marca dessa igreja. Que nós não venhamos a nos enredar com trambicagens e maneiras de tirar vantagens às custas dos outros. Que o Senhor Jesus nos ajude a não nos esquecer que tudo o que temos é dele. E que ele, o nosso Senhor, deve ser levado em conta quando usufruímos dos nossos recursos, que não são nossos. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos bons mordomos de Cristo nessa terra. Que a generosidade tome o lugar da avareza. Que as nossas contribuições para a expansão do reino seja marcada por motivações piedosas. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude. Curva a sua cabeça.